E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Começamos o mês de fevereiro, o segundo mês de 2021, e eu creio que Deus quer liberar uma palavra profética sobre nossas vidas. Então você pode ver pelo título do vídeo que já é um título um pouco diferente do que nós temos visto aqui no canal. O Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração que eu quero compartilhar com você nessa noite. Então embarque comigo nesse vídeo e venha saber o que Deus quer sobre nossas vidas em nome de Jesus. O tema desse vídeo é ações e consequências, arrependimento e misericórdia. Primeiro, antes de nós entrarmos numa base bíblica, eu quero que você entenda o que são essas palavras, o que o dicionário diz sobre o significado de cada uma delas. Então, a ação ela é a nossa atitude. Isso é uma coisa muito óbvia. Então, como dizem, toda ação tem uma reação. Então, toda atitude sua vai ter uma consequência. Então, a ação, segundo o dicionário, é o ato de agir, que é praticar. A manifestação de uma força, que é fazer algo. A maneira como um corpo atua sobre o outro. Comportamento ou um acontecimento. Então, a palavra ação nada mais é do que o seu comportamento sobre algo, sobre alguma coisa. Isto é a palavra ação. As suas ações, os seus comportamentos. E as consequências? O que é consequência segundo o dicionário? É o resultado, é o efeito e a conclusão da sua ação. Então, como eu disse anteriormente, toda ação tem uma reação. Toda sua atitude tem um resultado, tem uma conclusão e gera um efeito sobre a sua vida. Então, preste muita atenção naquilo que você está fazendo. Isso também é uma reflexão para a minha vida. Tudo que eu estou fazendo vai gerar uma consequência. E será que toda ação que eu estou tendo, toda atitude que eu estou tomando está sendo correta, vai ter um valor bom, vai ter um resultado bom, vai ter algo que vai acrescentar na minha vida? Isso é uma reflexão para nossas vidas nesse vídeo. Agora a palavra arrependimento também vai nos dizendo o que é o ato de arrepender-se. É sentir a mágoa ou pesar por falta ou erro cometido, que é a mudança de procedimento, que é comportamento. Então, arrependimento é quando cai aquele peso na consciência de alguma atitude, de alguma ação que nós tivemos. E nós sabemos que essa atitude, essa ação vai gerar algo sobre nós. E muitas vezes pode ser negativa. Então, o arrependimento é o ato de quando acontece isso, vem um peso para a nossa consciência de algum erro que nós cometemos ou de algo que aconteceu e nós começamos a querer mudar o procedimento, mudar o nosso comportamento. E com isso vem o perdão da nossa falha. E a misericórdia é a compaixão, a piedade, o amor, nascida ou lembrada pela dor alheia. Então, a misericórdia, ela vem de alguém que tem compaixão, amor por alguém. E ela sempre vai ser lembrada através de uma atitude de dor. Ela vai vir sobre nós, sobre uma dor, sobre algo que está acontecendo, que está nos afligindo. Então, trazendo para a palavra, uma base bíblica, a palavra ação e consequência, nós podemos ver em Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então essa palavra está nos dizendo que tudo que nós semeamos, tudo que nós plantamos, tudo que nós fazemos, um dia nós vamos colher. Um dia terá um resultado, um dia vai ter um fruto, um dia vai ter uma consequência. E o apóstolo da minha igreja, o apóstolo Evandro, ele tem uma frase que ele fala: nós plantamos e um dia a conta vai chegar. Um dia vai chegar a conta daquilo que nós fizemos lá atrás. Que é a consequência de algum ato, de uma ação que nós tivemos. Tanto positiva como negativa. Mesmo sendo homens e mulheres
filhos de Deus, nós colhemos do que nós plantamos, nós vivemos do que nós realizamos. Guarde isso, guarde essa frase. Mesmo sendo homem ou mulher de Deus, nós colhemos do que nós plantamos e nós vivemos daquilo que nós realizamos. A consequência não vai surgir do nada. Não vai. A consequência é apenas um resultado. A consequência é como fosse a espera de um bolo, por exemplo. Você fez um bolo, você teve a ação de fazer um bolo. A consequência, o resultado vai ser o quê? O seu bolo pronto, ok? Isso é a consequência sobre nossas vidas. Então, quando nós fazemos algo, existe uma consequência. É praticamente interligado uma na outra. Não é diferente uma da outra. Andam juntas, ambas são em conjunto. Então, toda ação tem uma consequência. Ou como a física diz, toda ação tem uma reação. E nós trazendo para o mundo bíblico, para o mundo cristão, na palavra, na Bíblia, vai nos contando algumas histórias de pessoas que tiveram uma ação e tiveram uma consequência através dessa ação. A primeira delas, eu quero lembrar com vocês, é Davi. Isso vai nos contando lá em 2 Samuel, no capítulo 12, quando o profeta Natan vem até a casa de Davi, até o palácio de Davi. Davi, ele pecou. Muitos conhecem a história de Betseba. Davi estava no momento errado, na hora errada, lá na varanda do seu palácio, do seu quarto, e viu Betseba e quis Betseba e mandou um servo chamar Betseba. E ela veio e acabou se deitando com o rei Davi. Isso gerou um pecado, isso gerou uma ação errada. Logo após, teve a consequência que veio a Betseba ter um filho de Davi. Davi então manda chamar Urias, que estava lá na guerra, para ficar com a sua esposa. Só que ele não vai para casa, porque ele não acha justo estar em casa, no conforto de casa, quando seus amigos, seus colegas estavam numa guerra, lutando pela sua cidade, lutando pela sua nação. Então Davi manda Urias de volta para a guerra. E manda uma carta, dizendo ao chefe que estava ali na liderança daquela guerra, que deixasse Urias na linha de frente da guerra e deixasse-o morrer. O plano de Davi poderia ser o mais perfeito possível, não teria erros. Urias iria morrer, ele casaria com Betseba e ia ficar abafado o caso. Mas toda ação tem uma consequência. Urias morreu, Davi casou com Betseba. Só quando essa criança nasceu, logo após, ela veio a óbito. E veio o profeta Natan na casa de Davi, que está dizendo lá em 2 Samuel, capítulo 12. O profeta Natan vem dizendo que através daquela ação que Davi teve, que a espada não iria se apartar de sua casa. Logo após isso, Davi ele se quebranta, pede perdão e se arrepende. E Deus vem com misericórdia sobre Davi, porque Davi, ele teve o pecado dele, mas Davi tem uma grande história de homem de Deus. Ele tem uma história com Deus. Ele foi considerado ser um homem segundo o coração de Deus. Isso mostra que todo mundo está sujeito a errar. Só que vai diferenciar Davi de nós, muitas das vezes, é a questão do arrependimento. Se nos arrependemos e buscamos a misericórdia de Deus, ou persistimos no erro, que é o remorso, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, vai contando a história de Davi, segundo Samuel. Aminon tem um incesto com a sua irmã Tamar, estrupa Tamar. Logo, através dessa ação, vai gerar uma consequência que gera a revolta de Abisalão. E Abisalão mata o próprio irmão. Logo após também de um período, Abisalão se revolta contra Davi e gera aquela confusão. E depois tem um fim terrível também, que é a morte de Abisalão. Davi perdeu 3 filhos nessa questão de tempo. Por causa de um erro, trouxe toda uma consequência. Teve a perda com o filho de Betseba, teve o Aminon, perdeu Aminon e perdeu Abisalão mais à frente. E teve a história trágica de um incesto, de um estupro com Tamar, sua própria filha. Então, Davi pecou e se arrependeu, porém teve a sua consequência. Infelizmente, Davi
colheu daquilo que ele plantou. A segunda pessoa que nós podemos lembrar também é Sansão. Sansão foi um homem de Deus, um grande homem de Deus, que foi enviado para libertar o povo israelita do domínio dos filisteus. Só que aconteceu um erro muito grave aí. Quem já ouviu essa história lá em Juízes vai nos dizendo que Sansão se envolveu com Dalila. Dalila é uma mulher filisteia. O povo, por ser uma mulher muito formosa, muito bonita, o povo armou uma cilada e que ela seduzisse e atraísse Sansão. E Sansão caiu na lábia de Dalila. Por 3 vezes Dalila tentou descobrir os segredos de Sansão, de onde vinha a força dele. Na terceira tentativa, com toda aquela lábia que vai nos contando a história em Juízes 16, Dalila descobre, Sansão entrega o segredo de Deus sobre ele, que não podia lhe cortar os cabelos. Então Sansão adormeceu, Dalila foi lá e cortou o cabelo de Sansão. Através dessa ação de Sansão, através desse ato que ele teve de contar o seu segredo, ele sofreu uma consequência. Ele virou chacota do povo filisteu, os seus olhos foram furados e foi levado até o palácio, até o centro do palácio, para virar chacota de todos que estavam ali. Só que Sansão se arrependeu. Caiu sobre a sua mente, aquilo que ele fez foi errado. E pediu misericórdia, pediu perdão para Deus. E pediu que pela última vez o Senhor pudesse redevolver a força a ele e destruísse aquele povo filisteu que estava naquele palácio. Então Sansão foi para a coluna principal daquele palácio e o Senhor enviou a força novamente a Sansão, e quando ele empurrou aquelas pilastras, todo o palácio desabou. Infelizmente, a consequência de Sansão ocasionou a morte dele. Talvez Deus tinha mais coisas para Sansão, mas por causa de um erro, houve uma consequência. Através de uma ação, teve uma reação negativa sobre a vida de Sansão. Mas Sansão, naquele dia, matou mais filisteus do que toda em sua jornada. Naquele dia, ele destruiu boa parte dos filisteus, que já era o seu chamado, já era o seu destino, que era tirar o povo de Israel daquele jugo, daquele domínio dos filisteus. Um terceiro personagem que podemos lembrar também sobre uma ação e uma consequência é Saul. Saul, ele foi um homem escolhido pelo povo para ser rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Ao decorrer de sua jornada como rei, ele desobedeceu uma palavra de Deus, que foi direcionada através de Samuel. Através da desobediência, estamos falando isso em 1 Samuel 15, Saul ele desobedece a palavra do Senhor e foi rejeitado pelo Senhor como rei. Então, essa ação de desobediência ocasionou uma consequência de rejeição sobre a vida de Saul. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel 15, versículo 23, a parte B. Visto que rejeitasse a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Então Saul já entendeu que ele tinha pecado aqui, já caiu em sua consciência o peso da sua atitude, da sua ação, que foi transgredir contra a palavra do Senhor. Só que em nenhum momento mostrou que Saul se arrependeu e pediu misericórdia. Ele teve essa situação sim de receber esse arrependimento e falar: nossa, pequei, foi errado. Mas logo após, no capítulo 16, Deus já se provê de um outro rei, que aí entra Davi na história. Só que no decorrer da história, Davi começa a ganhar uma fama. E Saul começa a ficar irritado com aquilo e começa a perseguir Davi. Então aqui já mostra que ele não pediu um perdão, não teve um verdadeiro arrependimento.
Ele soube que errou, mas logo após que Davi começou a ganhar uma fama, mesmo Saul sendo rei, ele perseguiu Davi e tentou matar Davi. Só que pela misericórdia de Deus, sobre Saul, ele permaneceu rei até o final. Quando foi ter uma guerra, ele viu seu filho Jonathan morto pelos seus inimigos e ele também tirou a sua própria vida. E assim entra Davi no reinado de Israel. Somente após a morte de Saul. Até o momento que Saul esteve presente no reinado. Então a palavra do Senhor falando sobre arrependimento, 2 Crônicas 7, versículo 14, nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Aqui Deus está dizendo, firmando uma aliança com Salomão, com aquele povo que se clama pelo meu nome, orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e perdoarei o seu pecado e sararei a tua terra. Então, através do arrependimento, nós conseguimos alcançar a misericórdia, o perdão e a cura de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa parentela, sobre a nossa cidade. Só que precisa acontecer um arrependimento. De entender que foi feito errado e clamar pelo perdão de Deus, se humilhar na presença do Senhor, orar, chamar a atenção do Senhor para si. Em Mateus capítulo 9, versículo 13, também vai nos alertando sobre o arrependimento. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aqui Jesus está falando com o povo daquela época, que o questionário dizendo se seria certo Jesus estar junto com os publicanos e os fariseus, comendo a sua refeição. Ele falou que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E ele veio para os pecadores, para chamar os pecadores ao arrependimento. Então o arrependimento é uma chave que abre uma porta para viver um novo, para viver a misericórdia, para viver a graça de Deus sobre nós. E o que a palavra fala sobre misericórdia? Em Lamentações 3, versículo 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Em Lamentações está dizendo que a misericórdia do Senhor é o fato de nós não sermos consumidos, de nós não morrermos no meio do caminho através de um erro. Mas essa misericórdia ela vem através de um arrependimento verdadeiro, de um fruto de arrependimento. Então a misericórdia do Senhor se renova sobre nós a cada manhã. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas pelo amor do Senhor, que misericórdia aprendemos que é compaixão, que é amor. Então, através desse amor de Deus, através dessa compaixão que Ele tem por nós, as misericórdias dele se renovam a cada manhã sobre a minha e sobre a sua vida. Dizendo, é um novo dia, você pode recomeçar a sua história, você pode recomeçar a sua vida. Você pode abrir mão dos seus velhos atos e começar a viver uma nova história, um novo caminho, uma nova atitude. Pensando em arrependimento, através de uma atitude, através de uma consequência, podemos pensar em duas pessoas do Novo Testamento: Pedro e Judas. Pedro e Judas tiveram praticamente quase a mesma condição, o mesmo julgamento. Pedro foi discípulo de Jesus, como Judas também foi discípulo de Jesus. Só que aconteceu uma coisa muito grave. Pedro nega Jesus. Judas
trai Jesus. Nós vamos ver a configuração de negar e trair, está quase a mesma coisa, porque é rejeitar alguém, falar mal de alguém. É uma coisa de eu estar andando com uma pessoa e eu falar mal dela. Ou falar, não, eu não conheço não. A pessoa fez o errado e eu sabia que ela estava fazendo errado e não falei, aí vem a bomba pro meu lado. A bomba pro meu lado. Eu falo, não, eu não conheço fulano não. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas é assim, nós estamos pecando, é um ato errado. Nós podemos alertar a pessoa, não faça isso é errado. Alerte. Não carregue sobre você um peso que outra pessoa vai carregar também. Porque talvez você pode ver uma coisa errada e não vai falar nada. Só que aí a pessoa acaba tendo uma consequência ruim através desse ato ruim que ela fez. Mas por quê? Talvez você foi usado para abrir os olhos daquela pessoa e você não entendeu isso e você preferiu se abster. Não quis dizer nada para não perder a amizade, para não acontecer nada. Só que a pessoa vai ter uma consequência. E muitas das vezes a consequência ela vem para nos ensinar que nós fizemos errado. E tudo que nós plantamos, nós colhemos. Mas mesmo através da misericórdia, essa consequência ela pode vir menor. Mas ela vem para que nós possamos aprender que não devemos ter uma condição ruim. Ter uma ação ruim. Pensar antes de agir. Porque tudo que nós fazemos, válido lembrar, tudo que fazemos tem uma consequência, vai ter um resultado sobre nós. Seja positivo ou negativo. Pedro e Judas tiveram a mesma condição, como eu disse anteriormente. Então Pedro recebeu o alerta de Jesus, que ele o negaria 3 vezes antes de cantar o galo. Isso está em Mateus 26, 34. Então Pedro fala, não, Senhor, se for para ir contigo até a morte, eu não irei negar. Só que ele fez totalmente o contrário no momento que ele foi confrontado. Você não era aquele que andava com ele? Ele não, eu não andava com ele não, eu não conheço. Por 3 vezes Pedro fez isso e cantou o galo. Aí ele se lembrou do que Jesus tinha falado. Ele saiu e chorou amargamente. Isso, ele teve um arrependimento, porque caiu na consciência dele, ele lembrou que ele fez o errado, que ele não devia ter feito aquilo. E saiu e começou a chorar amargamente. Começou a ter um processo de arrependimento verdadeiro. Já Judas, não. Todos estavam ali jantando na mesa. Aí Jesus diz que um deles iria traí-lo. Então Jesus não disse, é fulano ou é ciclano. Não. Algum deles iria traí-lo. Mas Judas já sabia que seria ele. Mesmo assim, ele foi alertado de uma forma indireta, mas ele foi alertado que ele iria ser o traidor. Isso está nos dizendo em Mateus 26, versículo 21. Quando Judas traiu e entregou Jesus aos romanos, ele começou a ter um processo de remorso, porque caiu na mente dele que o que ele fez foi errado. Remorso é um arrependimento por culpa ou crime cometido. É sentir o peso da sua ação, o peso da sua atitude, mas sem gerar um perdão, sem gerar um arrependimento verdadeiro. Então Judas, quando teve essa situação, ele saiu, ele devolveu as moedas aos sacerdotes, aos fariseus, entregou as moedas e depois saiu totalmente desnorteado e acabou se suicidando. Judas não teve a mesma condição que Pedro. Pedro entendeu que ele fez errado, ele se arrependeu e veio o perdão de Deus sobre ele. Judas não. Judas entrou num processo de remorso, ele viu que ele era errado, ele ficou desnorteado, tentou converter a situação, tentou devolver a moeda, mas não tinha mais jeito. Jesus já tinha sido entregue, Jesus já estava caminhando para a cruz. Já era o plano de Deus, realmente para Jesus ir para a cruz para perdão do meu e do seu pecado. Só que para Judas aquilo foi o fim, foi a perda do chão. Ele ficou sem norte, ficou sem rumo, ele ficou sem saber o que fazer. Então a única solução que ele teve foi tirar a própria vida. Olha a situação que o remorso faz. Deixa a pessoa sem rumo, sem norte, sem saber o que fazer. E o arrependimento é saber, não, eu fiz errado,
mas eu preciso correr até Jesus, até Deus, para pedir o meu perdão, para pedir uma nova oportunidade. Então, quando Pedro ele nega Jesus, ele teve arrependimento. Mas só que até hoje, quando nós falamos quem foi Pedro, nós já ligamos discípulo de Jesus, nós ligamos um grande homem de Deus, um grande profeta, onde a sombra de Pedro curava. Só que nós já lembramos também que Pedro negou Jesus. Ficou uma consequência, ficou uma marca sobre Pedro, mas essa marca é pequena, perto de quem Pedro já foi, de quem Pedro é na história. Um grande homem de Deus, um profeta, um homem que onde passava sua sombra curava, porque ele carregava o poder de Deus. Em Mateus 3,8 vai nos dizer o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos merecedores, frutos honestos de arrependimento. Não de remorso, que a gente se comove agora, a gente chora tudo e volta para a mesma prática. Não. Busque o arrependimento. Abandone essa prática, abandone esse ato ruim e comece a viver uma nova história, um novo caminho, uma nova oportunidade. E eu quero finalizar esse vídeo dizendo que em 1 Pedro 2,12, a parte A diz assim: seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios. Quem são os gentios? São as pessoas que não conhecem a Jesus. São as pessoas que não sabem nem quem é Jesus, não sabem nem qual é o seu poder, não conhecem a atmosfera de perdão, de arrependimento que nós temos. Que você está podendo ouvir e compartilhar com alguém essa mensagem de hoje. Que você venha ser um exemplo de Deus, de um comportamento certo, de um comportamento cristão sobre a vida de alguém. É fácil? Não. Tem hora que a gente quer bater em todo mundo? Tem, isso é fato. Só que o nosso comportamento pode gerar uma consequência boa ou uma consequência ruim. Então que você possa, através desse vídeo, entender qual a consequência que você quer. Você quer uma consequência boa? Então tenha atitudes boas no que diz a palavra. A palavra é o melhor manual que nós temos para falar isso é certo, isso é errado. Então eu pude compartilhar outro dia nas minhas redes sociais um trecho dos stories da Patrícia. E ela falava: não busque em pessoas respostas, busque na palavra, busque no Espírito Santo respostas que você procura. Isso é certo, isso é errado. Então a palavra é o que nos diz o que você está certo, o que você é errado, o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer. Porque muitas das vezes nós fazemos o que nós queremos. E nós não precisamos ter aquela atitude, mas nós temos porque nós queremos. Não queira fazer o que você quer, mas aquilo que você precisa fazer, aquilo que você sabe que é certo a se fazer. Não queira primeiro fazer e depois se arrepender do que passar vontade. Melhor passar vontade do que você fazer algo e ter uma consequência ruim. Judas teve uma consequência ruim. Ele não teve tempo de realmente ter um arrependimento verdadeiro e pedir o perdão e ser transformado. A história de Judas acabou ali. Mas seja como Pedro. Entenda que você fez errado. Busque o arrependimento e viva uma vida poderosa em Deus. Então lembre desse vídeo todos os dias. Ações e consequências. Arrependimento e misericórdia. São bases para a nossa vida. Se você entende aquilo que você faz, e você entendendo que você faz aquilo, você vai ter uma consequência, você consegue entender. Se for uma consequência ruim, já pede perdão agora, já busca arrependimento agora, para que você possa alcançar a misericórdia de Deus sobre você. E que esse vídeo possa te abençoar de alguma forma. E você compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Compartilhe que o seu mês de fevereiro venha ser um mês abençoado. Venha ser um mês de fevereiro de realmente viver atitudes certas, consequências boas, viver o arrependimento e a misericórdia de Deus todos os dias.
Então que você possa me seguir também nas redes sociais, vai estar aparecendo aqui o meu Instagram. Me siga, fica por dentro de tudo. Em breve teremos lives, vai ser algo poderoso e eu creio que Deus vai abençoar nossas vidas grandiosamente. Então, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.